Ele se inclinou para a frente e sussurrou: tente não me envergonhar. Essas pessoas estão muito acima do seu nível. Eu não disse uma palavra. Apenas entrei e fiquei ao lado dele. Mas quando o anfitrião se aproximou rapidamente, apertou minha mão e disse: estávamos todos ansiosos para conhecê-lo. Seu rosto empalideceu tão rápido que foi quase satisfatório. Durante 3 semanas, meu marido me deu dicas de como não envergonhá-lo. Certifique-se de cortar o cabelo em um salão profissional, disse ele, como se eu fosse incapaz de cuidar da minha própria aparência. Compre um vestido novo, algo elegante, mas não muito chamativo, instruiu ele, como se eu não entendesse nada de eventos formais. Apenas sorria e deixe que eu conduza a conversa, ele me lembrou na noite anterior, como se eu fosse muito ingênua para falar com pessoas bem-sucedidas. Eu ouvi cada comentário condescendente, concordei com cada sugestão paternalista, deixei-o acreditar que eu precisava da sua orientação para navegar num mundo que estava muito acima do meu nível. Durante todo esse tempo, eu estava trabalhando no prédio onde esse jantar exclusivo seria realizado, a propriedade histórica que eu vinha restaurando há mais de 1 ano. O projeto que me renderia um prêmio regional de preservação. Durante todo o jantar, o anfitrião, o magnata do capital de risco Christopher, que ele estava desesperado para impressionar, me ligava para saber as novidades do projeto e me mandava fotos de luminárias antigas que havia encontrado. Mas Christopher nunca perguntou sobre o meu trabalho, nunca se deu ao trabalho de saber o que eu realmente fazia, nunca ligou os pontos. Então, quando entramos naquela propriedade e tudo o que ele pensava saber sobre a esposa desmoronou em segundos, não posso dizer que me senti mal por isso. Meu nome é Nathalie. Esta é a história de como deixei meu marido me subestimar e como isso lhe custou tudo. Tenho 34 anos e passei os últimos 15 anos me tornando alguém que meu próprio marido nunca se preocupou em conhecer. Sou arquiteto especializado em preservação histórica. Isso não é o mesmo que ser um arquiteto comum, embora a maioria das pessoas não entenda a diferença. Eu não projeto novos edifícios nem loteamentos suburbanos. Eu salvo estruturas que todos já consideraram perdidas. Fábricas centenárias transformadas em lofts de luxo. Teatros abandonados convertidos em centros culturais. Imóveis históricos com problemas de fundação. Infraestrutura precária e tombamentos tão restritivos que a maioria dos arquitetos se recusa a mexer neles. Essa é a minha especialidade, projetos impossíveis que exigem conhecimento de engenharia, experiência histórica e uma determinação obstinada que não desiste quando as coisas se complicam. No ano passado, minha empresa faturou 3,2 milhões de dólares. Já fomos destaque na Architectural Digest 2 vezes. Tenho um prêmio regional de preservação na prateleira do meu escritório e um reconhecimento nacional da Fundação de Preservação Histórica. Há 3 anos, fiz um discurso de abertura em uma conferência em Boston, onde 200 arquitetos anotavam enquanto eu explicava estratégias de reutilização adaptativa para edifícios industriais de meados do século XX. Mas você jamais imaginaria nada disso me olhando numa terça-feira de manhã. Eu apareço em canteiros de obras com botas de biqueira de aço e calças de trabalho da Calharte. Normalmente, meu cabelo está preso em um coque improvisado, qualquer que seja o jeito que eu consiga fazer, antes da minha primeira xícara de café. Dirijo um Honda CR-V, um carro prático e sem glamour nenhum, com lama nos tapetes e plantas arquitetônicas sempre enroladas no banco de trás. Eu não uso roupas de grife em canteiros de obras porque elas não resistem à poeira de concreto e respingos de tinta. Tenho calos nas mãos por manusear materiais e mantenho as unhas curtas porque unhas compridas são um problema quando se está subindo em andaimes para inspecionar o trabalho original de gesso. Para a maioria das pessoas, e certamente para o meu marido, eu pareço alguém que ainda está trilhando seu caminho para o sucesso, não alguém que já chegou lá. Eu e Christopher nos conhecemos há 3 anos no casamento de um amigo. Ele era analista financeiro em uma empresa de investimentos de médio porte. Bom salário, posição respeitável, ambições claras de se tornar sócio em 5 anos. Quando começamos a conversar na recepção, achei-o atraente, com aquele ar refinado que alguns homens têm. Tudo nele era meticulosamente planejado. Um terno sob medida que lhe caía perfeitamente. Um relógio caro que refletia a luz quando ele gesticulava. Aquele tipo de autoconfiança natural que vem de uma vida onde as portas sempre se abriram. Ele perguntou sobre meu trabalho e eu lhe contei sobre a restauração de um teatro que eu estava terminando. Ele pareceu interessado, fez perguntas adicionais e riu das minhas histórias sobre a descoberta de murais originais escondidos sob décadas de drywall.
Trocamos números de telefone e começamos a namorar. Em 6 meses, ele já estava morando na minha casa. A casa que eu havia comprado em leilão 5 anos antes e que passei 2 anos reformando por conta própria. A casa em estilo artesanal, com pisos de madeira originais que eu havia restaurado e armários embutidos cuja tinta eu havia cuidadosamente removido para revelar os veios da madeira por baixo. Christopher adorava aquela casa. Ele adorava contar às pessoas sobre o ótimo negócio que tínhamos feito nela, embora nunca mencionasse que eu mesma havia feito a reforma ou que a tinha comprado anos antes de nos conhecermos. No início, nosso relacionamento parecia equilibrado. Ambos tínhamos carreiras exigentes. Nos encontrávamos para jantar e conversávamos sobre nossos dias. Ou pelo menos ele falava sobre o dia dele, os clientes que estava buscando, as estruturas financeiras que estava construindo, a política interna do escritório com a qual estava lidando. Eu ouviria, faria perguntas e ofereceria apoio quando ele precisasse. Olhando para trás agora, percebo com que raramente a conversa seguia na direção oposta. Quando eu falava sobre projetos, a atenção dele se dispersava. Ele assentia nos momentos certos, mas eu conseguia ver o olhar dele ficar um pouco vago. Se eu me empolgasse em resolver um problema estrutural ou em encontrar uma fonte de materiais adequados à época, ele sorria com indulgência, como quem sorria ao ver uma criança mostrando seu desenho a giz de cera. Ele elogiava minha aparência com frequência. Dizia que eu era linda, principalmente quando eu me arrumava para os eventos da empresa dele. Mas junto com os elogios vieram as sugestões. Coisas pequenas, a princípio. Talvez da próxima vez você possa usar salto alto em vez de sapatilhas. Já pensou em um penteado diferente? Esse vestido é bonito, mas algo com uma etiqueta reconhecida poderia causar uma impressão melhor. Eu me convenci de que ele estava sendo prestativo, que entendia de imagem profissional melhor do que eu. Vindo do mundo corporativo, onde a aparência importava, e onde os relacionamentos exigiam concessões, adaptação às necessidades e expectativas um do outro. Os comentários foram escalando gradualmente, de forma que eu não consegui perceber o padrão se formando. Você trabalha demais, ele dizia quando eu trazia plantas para casa nos fins de semana. Sua equipe não consegue dar conta de algumas coisas. Você precisa mesmo estar em todas as visitas à obra? Ou então, talvez seja a hora de renovar seu guarda-roupa. Você não pode aparecer em eventos importantes parecendo que acabou de sair de uma obra. Ou entregue numa certa noite em que cheguei em casa exausto após um dia de 14 horas gerenciando uma crise com um subcontratado problemático. Sei que seus edifícios são importantes para você, mas eventualmente você precisa pensar no nosso futuro juntos. Não apenas nos seus projetos, mas no nosso futuro. Como se minha carreira não fizesse parte dessa equação. Como se o trabalho que construía ao longo de 15 anos fosse um hobby à parte, que existia fora da vida que supostamente deveríamos estar criando. Comecei a reparar em outras coisas também. Como ele me apresentava nos eventos da empresa. Esta é minha esposa, Nathalie. Ela é arquiteta, disse-lhe com um sorriso que não chegou aos olhos, e logo em seguida mudou de assunto, voltando a falar sobre seu próprio trabalho. Como ele checava o celular sempre que eu falava sobre uma conquista de um projeto. Como ele nunca apareceu nos meus locais de trabalho, nunca compareceu aos eventos do meu setor, nunca pediu para ver os prédios que eu havia salvado. Há 6 semanas, tudo culminou com um simples convite. Christopher chegou em casa uma noite praticamente vibrando de animação. Ele segurava um envelope cor creme, daqueles caros, com letras em relevo que anunciam sua importância antes mesmo de você abri-lo. James Whitmore está oferecendo um jantar particular, disse ele, olhando para o cartão como se fosse um bilhete de loteria. Na propriedade Whitmore, traje de gala, apenas 12 pessoas e seus cônjuges foram convidados. Continuei cortando legumes para o jantar, deixando-o ter o seu momento. Isto é enorme, Nat. James Whitmore controla metade do desenvolvimento imobiliário comercial em toda esta cidade. Ele não oferece jantares como este com frequência. Se eu conseguir causar a impressão certa, ele fez uma pausa, olhando para mim com uma mistura de esperança e preocupação. Eu estava pensando que você poderia vir comigo como meu par? A frase me chamou a atenção imediatamente. Não era você vem comigo, ou eu adoraria que você estivesse lá, mas sim você poderia vir comigo. Como se ele estivesse me convidando para algo para o qual eu talvez não fosse qualificada. Como se ele não tivesse certeza se eu me encaixaria,
mas se sentisse na obrigação de perguntar mesmo assim. Claro, eu disse. Quando será? Daqui a 3 semanas, no sábado. 3 semanas. Isso lhe deu bastante tempo para se preparar e, aparentemente, também bastante tempo para me preparar. O acompanhamento começou no dia seguinte. Pequenos comentários inseridos na conversa do dia a dia, lembretes que se transformavam em instruções. Ao final da primeira semana, ele já havia criado uma estratégia completa sobre como eu deveria me apresentar. Não se esqueça de marcar um horário no cabeleireiro para aquela sexta-feira, disse-lhe durante o café da manhã. Um corte profissional. Nada daquele coque bagunçado que você costuma fazer. Levantei os olhos da minha xícara de café. Meu cabelo está ótimo, Christopher. Para locais de trabalho, com certeza, mas aqui é diferente. São pessoas extremamente bem-sucedidas. A primeira impressão é fundamental. Alguns dias depois, eu disse, estava pensando que você deveria comprar um vestido novo para o jantar. Algo elegante, mas não muito chamativo. Mas, sabe, sofisticado. Eu tenho vestidos. Eu sei, mas este é um evento muito importante. Talvez algo com uma etiqueta de grife, algo que pareça caro. Na noite anterior ao jantar, ele me chamou para conversar sobre o que chamou de uma discussão sobre o plano de jogo. Escuta, Nath, preciso que você entenda a importância disso. James Whitmore pode abrir portas para mim que venho tentando atravessar há anos. As pessoas neste jantar estão muito acima do nosso nível agora. Então, amanhã à noite, apenas siga o meu exemplo, ok? Sorria, seja agradável, mas deixe-me conduzir a maior parte das conversas. Essas pessoas podem ser preconceituosas em relação a carreiras e origens. Não quero que você se sinta desconfortável. Assenti com a cabeça e disse, está bem, deixando pensar que eu precisava da proteção dele contra um mundo que eu supostamente não entendia. Durante todo o tempo, eu estava reprimindo a verdade. A propriedade Whitmore, da qual ele tanto falava. Eu vinha trabalhando nela havia 14 meses. James Whitmore contratou minha empresa para transformar a mansão georgiana de sua família, construída na década de 1890, em um luxuoso espaço para eventos, mantendo ao mesmo tempo seu caráter histórico. Foi um dos projetos mais complexos da minha carreira, lidar com as normas de preservação, modernizar os sistemas elétrico e de climatização sem danificar o reboco original e projetar comodidades modernas que não comprometessem a integridade arquitetônica do edifício. James e eu passávamos horas juntos, em sessões de planejamento semanais em seu escritório, visitas ao local onde discutíamos desafios estruturais e soluções de projeto, telefonemas noturnos quando problemas com licenças ameaçavam os prazos. Ele respeitava minha experiência, valorizava minhas opiniões e confiava em mim para administrar a propriedade que era o legado de sua família. Ele tinha meu número de celular salvo no telefone. Trocávamos mensagens regularmente sobre luminárias antigas e materiais de época. Naquela mesma manhã, ele me enviou uma foto de maçanetas de bronze que havia encontrado em um leilão de bens de uma propriedade, perguntando se serviriam para a entrada da cocheira. Eu mencionei o projeto Whitmore para Christopher exatamente 2 vezes. Certa vez, quando consegui o contrato, contei a ele durante o jantar que tinha sido contratada para uma grande restauração de uma propriedade. Ele disse, que ótimo, querida, e voltou a mexer no celular. A segunda vez foi há cerca de 6 meses, quando expliquei que trabalharia até tarde por várias semanas porque estávamos em uma fase crítica da construção. Certo, só não se esqueça que temos aquele compromisso com meu chefe no dia 15, ele respondeu. Ele nunca perguntou o nome do cliente, nunca se informou sobre o escopo do projeto, nunca se preocupou em conectar os pontos entre a restauração da propriedade e o convite para o jantar na propriedade Whitmore que estava em nossa bancada. Por que ele faria isso? Na cabeça dele, eu era apenas um arquiteto fazendo coisas de arquiteto. Meu trabalho existia em uma categoria à parte, que não tinha nada a ver com o mundo financeiro e as conexões importantes dele. Então, deixei que ele me orientasse. Deixei que ele acreditasse que eu precisava da sua orientação. Deixei que ele pensasse que estava me preparando para um evento que eu não tinha maturidade suficiente para lidar sozinha. E fui ao meu compromisso no cabeleireiro, comprei o vestido elegante que ele havia sugerido e sorri quando ele aprovou minha aparência na noite do jantar, porque eu sabia algo que ele não sabia. Em cerca de 2 horas, toda a compreensão que meu marido tinha da pessoa com quem havia se casado iria desmoronar.
todas as suposições que ele havia feito, todos os comentários condescendentes que ele havia proferido, todas as vezes que ele tratou minha carreira como um hobby inofensivo, tudo isso estava prestes a ser revelado pelo que realmente era, e eu não diria uma palavra para impedir. Na manhã seguinte ao recebimento do convite, Christopher começou a elaborar uma planilha. Encontrei-o na mesa da cozinha no sábado, com o laptop aberto e um bloco de notas ao lado, pesquisando cada nome na lista de convidados como se estivesse se preparando para uma operação militar. De alguma forma, ele havia conseguido obter as informações dos participantes, provavelmente ligou para o coordenador do evento sob algum pretexto profissional e estava criando dossiês sobre cada casal que estaria presente. Michael Patterson, fundador da Patterson Capital, murmurou ele, digitando anotações. Patrimônio líquido estimado em 200 milhões. Investiu no projeto de revitalização do centro da cidade há 3 anos. Ele olhou para mim e disse: preciso encontrar uma maneira de mencionar que acompanho as tendências do mercado imobiliário comercial. Quero que pareça natural, não forçado. Eu me servi de café e fiquei observando-o trabalhar. Ali estava Christopher, em seu elemento, traçando estratégias, posicionando-se, calculando exatamente como se apresentar para causar o máximo impacto. Ele sempre fora assim em relação a networking. Cada apresentação era uma oportunidade. Cada conversa tinha um objetivo. O que me incomodava não era a preparação em si, mas sim a forma como essa preparação se estendia à minha gestão. É melhor evitar falar sobre obras se o assunto surgir, disse-lhe sem desviar o olhar da tela. Essas pessoas podem não entender a diferença entre o que você faz e o trabalho de um empreiteiro comum. Seja vago. Diga que trabalha com arquitetura e mude de assunto. Dei um gole de café e não respondi. E definitivamente não mencione nenhum problema ou dificuldade do projeto, continuou ele. Pessoas bem-sucedidas não querem ouvir falar de dificuldades. Elas querem ouvir falar de vitórias. Confiança, sabe, né? Eu disse confiança. Ao longo das próximas 3 semanas, a obsessão de Christopher se intensificou. Ele comprou um terno novo, não porque os que tinha não fossem adequados, mas porque aquele jantar exigia algo especial. Ele treinou seu aperto de mão em frente ao espelho do banheiro. Certa noite, passei por perto e o ouvi ensaiando frases para iniciar uma conversa, testando diferentes maneiras de se apresentar que soassem impressionantes, mas não arrogantes. Ele fez uma reserva no salão que eu frequentava ocasionalmente e me disse que o horário marcado era para a sexta-feira anterior ao jantar. Um visual completo, disse ele, não apenas um corte. Quero que você tenha uma aparência impecável. Eu consigo fazer meu próprio cabelo, Christopher. Eu sei que você consegue, mas isso é importante. Essas pessoas reparam em detalhes. Apenas confie em mim. A conversa sobre o vestido aconteceu durante a 2ª semana. Estávamos nos preparando para dormir quando ele tocou no assunto, casualmente, mas claramente ensaiado. Eu estava pensando que você deveria comprar algo novo para usar no jantar. Algo que realmente cause uma boa impressão. Dei uma olhada nele de onde estava configurando meu alarme. Tenho muitos vestidos. Eu sei, mas isto é diferente. Não é um evento de trabalho nem um jantar informal. Isto é, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Este é o tipo de evento em que as pessoas reparam no que você está vestindo, em que as marcas importam. Não estou tentando ser superficial, mas é assim que esses círculos funcionam. Você quer que eu compre um vestido caro para parecer que pertenço a este lugar? Quero que você se sinta confiante, corrigiu ele. Mas nós dois sabíamos o que ele realmente queria dizer. Há uma boutique no centro da cidade que vende peças elegantes. Clássicas, sofisticadas, nada muito extravagante, apenas qualidade. Por que você não vai lá neste fim de semana? Fui à boutique e comprei um vestido preto que custou mais do que eu costumo gastar, mas menos do que Christopher provavelmente esperava. Era belo de uma forma discreta. Um tipo de elegância que não gritava por atenção, mas que também não passava despercebida. Quando lhe mostrei, ele assentiu com aprovação. Perfeito. Exatamente certo. Como se eu tivesse passado em algum teste que nem sabia que estava fazendo. As instruções continuaram, pequenos comentários inseridos em conversas cotidianas, cada um reforçando a mesma mensagem. Eu precisava de orientação, preparação e treinamento para um ambiente para o qual eu não estava naturalmente preparado.
Lembre-se de sorrir, mas não muito. Você não quer parecer nervoso ou ansioso demais. Deixe-me apresentar você às pessoas. Não entre em conversas por conta própria. Se alguém perguntar o que você faz, seja simples. Não entre em detalhes técnicos que possam entediá-los. Cada comentário me impactava como um pequeno peso que se acumulava, transformando-se em algo mais pesado que se instalava no meu peito. Este era meu marido, o homem que estivera à minha frente há 3 anos e prometera me honrar e respeitar. E ele estava me tratando como um problema que precisava ser resolvido. Eu não discuti com ele, não me defendi nem revidei. Absorvi cada instrução com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Talvez uma parte de mim quisesse ver até onde ele iria, até que ponto ele revelaria completamente o que realmente pensava de mim quando a situação ficasse suficientemente tensa. A pior parte foi perceber quanto tempo isso vinha se acumulando. Os comentários sobre minha aparência, a desvalorização do meu trabalho, a maneira como ele se colocava como bem-sucedido em nosso relacionamento. Tudo estava lá desde o início. Eu apenas estava muito disposto a interpretar isso como cuidado em vez de condescendência. Na quarta-feira, antes do jantar, Christopher chegou em casa com uma pequena caixa embrulhada. Dentro havia uma pulseira delicada, algo brilhante e com aparência cara. Achei que você poderia usar isso no sábado, disse ele, observando minha reação. É elegante. Exatamente o tipo de peça que combina com o evento. É lindo. Obrigada. Só quero que você se sinta à vontade, que se encaixe. Ele beijou minha testa. Sei que este mundo não é bem a sua praia, mas você vai se sair muito bem. Apenas siga minhas instruções e tudo ficará bem. Seu círculo social. Como se o mundo de pessoas bem-sucedidas jantando juntas fosse algo estranho para mim, algo que eu precisaria da orientação dele para navegar com segurança. Fiquei pensando se ele se sentiria diferente se soubesse que eu havia passado aquela tarde em uma teleconferência com James Whitmore e o Conselho de Preservação Histórica, discutindo a aprovação da inspeção final para a restauração do salão de baile da propriedade. Se ele soubesse que James havia encerrado a ligação dizendo: "Mal posso esperar para que todos vejam o que você conquistou aqui, Nathalie. Este prédio será o assunto da cidade." Mas Christopher não tinha perguntado sobre o meu dia, na verdade, não tinha perguntado sobre o meu trabalho há semanas. Ele estava muito focado em sua própria preparação, em sua própria oportunidade, em seu próprio plano meticulosamente elaborado para progredir. Na sexta-feira à noite, véspera do jantar, Christopher fez o que descreveu como uma reunião final de esclarecimentos. Depois do jantar, sentamos na sala de estar e ele me explicou sua estratégia como um técnico revisando as jogadas antes do jogo decisivo. James Whitmore é obviamente a prioridade, mas não ignore os outros convidados. Michael Patterson e sua esposa Victoria são figuras importantes. Thomas Chin dirige a maior empresa de desenvolvimento imobiliário do estado. Rebecca Hartford participa de todos os conselhos importantes da cidade. Ele me olhou seriamente. Essas pessoas estão muito acima do nosso nível agora, Nat. Não estou dizendo isso para ser grosseiro. Estou dizendo isso para que você entenda o que está em jogo. Uma impressão errada e as portas se fecham. Uma boa impressão e as portas se abrem. Eu entendo. Você consegue? Ele se inclinou para a frente. Porque essas pessoas podem ser preconceituosas. Elas se importam com linhagem, com conexões, com a apresentação. Elas vão nos olhar e fazer julgamentos nos primeiros 30 segundos. Então, amanhã à noite, preciso que você apenas sorria, seja agradável e me deixe conduzir as conversas mais importantes. Você consegue fazer isso por mim? A pergunta pairava no ar entre nós. Você pode fazer isso por mim? Como se ficar em silêncio e ser decorativa fosse um favor que eu estaria lhe fazendo. Como se meus próprios pensamentos, minha experiência e minha credibilidade profissional fossem coisas que precisavam ser escondidas para o benefício dele. Sim, eu disse. Eu posso fazer isso. Ele relaxou, sorriu e estendeu a mão para apertar a minha. Obrigado. Sei que tenho sido intenso quanto a isso, mas é só porque me importo com o nosso futuro, com a construção de algo maior do que temos agora. Nosso futuro. Ele continuava usando essa frase, mas estava ficando cada vez mais claro que nosso futuro se parecia muito com o futuro dele comigo como coadjuvante.
Naquela noite, deitada na cama ao lado do meu marido adormecido, pensei em todas as maneiras pelas quais me fiz diminuir ao longo dos últimos 3 anos. Todas as vezes em que minimizei minhas conquistas ou me mantive em silêncio sobre meu sucesso. Todos os momentos em que o deixei acreditar que a carreira dele era a que importava. Que o meu trabalho era apenas algo que eu fazia para me manter ocupada. Pensei na propriedade Whitmore, nos 14 meses que passei transformando uma mansão decadente em algo extraordinário, na moldura original do teto que restaurei meticulosamente, combinando a composição do gesso da década de 1890. Sobre os pisos de mármore que descobrimos e limpamos, revelando padrões que não eram vistos há décadas. Sobre o lustre que eu havia adquirido em um leilão de peças arquitetônicas antigas na Filadélfia, passei semanas refazendo a fiação e restaurando-o à sua glória original. Lembrei-me de James Whitmore me dizendo na semana passada que este projeto havia superado todas as expectativas, que ele já havia recebido ofertas de 3 casais que queriam reservar o local para eventos antes mesmo de sua inauguração oficial. E pensei no meu marido dormindo tranquilamente ao meu lado, completamente alheio ao fato de que na noite seguinte ele entraria em um prédio que eu havia reservado para encontrar pessoas que já sabiam meu nome para um jantar onde eu era, na verdade, a pessoa que eles estavam esperando para conhecer. A ironia era quase poética. A noite de sábado chegou com aquele clima perfeito que deixou tudo com uma sensação um tanto surreal. Céu limpo, temperatura agradável, luz dourada que fazia a cidade parecer estar posando para fotografias. Christopher passou a tarde se arrumando com a intensidade e concentração geralmente reservadas para entrevistas de emprego ou pedidos de casamento. Seu novo terno lhe caía perfeitamente. Seus sapatos estavam lustrados até brilharem intensamente. Até o cabelo dele parecia ter sido arrumado por um profissional, embora eu soubesse que ele tinha passado 40 minutos no banheiro para conseguir o que queria fazer parecer um visual despojado. Me arrumei mais silenciosamente. A ida ao salão de beleza tinha corrido bem. Meu cabelo estava elegante, sem estar exagerado. O vestido preto ficou perfeito. A pulseira que Christopher me dera refletia a luz quando eu me movia. Olhando-me no espelho, vi alguém que pertencia a um jantar exclusivo. Alguém que parecia bem-sucedida, elegante, confiante, alguém que meu marido ainda achava que precisava de sua proteção contra suas próprias inseguranças. Fomos até a propriedade no carro do Christopher. Ele estava muito nervoso para me deixar dirigir, precisava ter o controle estando ao volante. Suas mãos apertavam o volante com força. Ele respirava fundo repetidamente, daquele jeito que a gente faz quando tenta acalmar uma ansiedade que não passa. Você está linda, disse ele quando nos aproximamos. Muito linda. Você vai causar uma ótima impressão. Obrigado. Lembrem-se de tudo que conversamos, ok? Sorriam, sejam cordiais, mas deixem que eu conduza a conversa. Essas pessoas são extremamente influentes. Só temos uma chance. Chegamos à entrada da propriedade e senti a energia de Christopher se transformar em algo quase elétrico. Era agora, o momento dele. A oportunidade pela qual ele vinha se preparando. O edifício estava deslumbrante. A iluminação exterior que eu pessoalmente escolhi realçou a fachada de calcário restaurada. As portas de bronze originais brilhavam após meses de cuidadosa restauração. O caminho do jardim era ladeado por lanternas de época que criavam um brilho acolhedor e convidativo. Tudo, cada detalhe, foi especificado, obtido e aprovado por mim. Christopher estacionou, desligou o motor e ficou sentado por um momento, recompondo-se. Então ele se virou para mim com aquela expressão que eu já havia reconhecido nas últimas 3 semanas. Séria, paternal, vagamente condescendente. Escuta, Nath, preciso que você entenda a importância desta noite. Essas pessoas são extremamente influentes. Só o James Whitmore poderia mudar completamente a trajetória da minha carreira. Ele estendeu a mão e pegou a minha, apertando-a com firmeza, não com carinho, mas como se quisesse ter certeza de que eu estava prestando atenção. Então, por favor, tente não me envergonhar esta noite. Essas pessoas estão muito acima do seu nível. Muito acima do meu também, honestamente. Mas estou tentando nos aproximar. Então, apenas siga o meu exemplo. Sorria. Seja agradável. Deixe-me falar. Ok. Olhei para o meu marido. Olhei para ele de verdade.
Vi um homem que passou 3 semanas se preparando para uma noite que, segundo ele, o definiria. Um homem que orientou, administrou e instruiu sua esposa porque acreditava genuinamente que ela não era capaz de se virar sozinha neste mundo. Um homem que não tinha absolutamente nenhuma ideia de com quem havia se casado. Está bem, eu disse baixinho, e era sério. Eu o deixaria entrar naquele prédio. Deixaria que ele tentasse impressionar o anfitrião, que já tinha meu número no celular. Deixe que ele tente estabelecer contatos com pessoas que especificamente pediram para me conhecer. Eu o deixaria ver, finalmente por completo, exatamente quem eu era. Saímos do carro e caminhamos juntos em direção à entrada. Entramos no hall de entrada e senti a ansiedade de Christopher irradiando ao meu lado como calor. O espaço me deixou sem fôlego, mesmo tendo visto centenas de vezes durante a construção. Mas vê-lo transformado para esta noite, perfeitamente iluminado, lindamente decorado e repleto de pessoas elegantemente vestidas, fez com que todos aqueles meses de trabalho meticuloso parecessem repentinamente muito reais. A moldura decorativa que passei semanas aprimorando para combinar com o trabalho original em gesso da década de 1890 refletia o brilho quente do lustre. Os pisos de mármore que descobrimos sob camadas de linóleo barato brilhavam sob a iluminação cuidadosamente posicionada. Cada detalhe que me deixou angustiado, cada decisão que defendi perante os empreiteiros que queriam fazer as coisas de forma simplista. Cada hora que passei pesquisando materiais adequados à época. Estava tudo aqui, completo. Perfeito. Christopher não percebeu nada disso. Estava ocupado demais analisando rostos, tentando identificar as pessoas importantes que havia pesquisado, calculando sua abordagem. Eu praticamente conseguia ver sua lista mental de tarefas em execução, com quem falar primeiro, o que dizer, como se posicionar. Cerca de uma dúzia de pessoas já estavam reunidas perto da escadaria curva, com drinks na mão, conversando daquele jeito habitual dos ricos, aparentando estar relaxados enquanto avaliam constantemente todos ao redor. As mulheres usavam vestidos que provavelmente custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Os homens tinham aquela confiança descontraída que vem de nunca se preocupar com dinheiro. Christopher endireitou os ombros, preparando-se. Respirou fundo como alguém prestes a mergulhar em águas profundas. Então James Whitmore me avistou do outro lado da sala. Vi o momento exato em que aconteceu. James estava conversando com um casal de idosos perto da lareira quando seus olhos percorreram o hall de entrada e pararam em mim. Seu rosto se transformou. Um calor genuíno, aquele tipo de sorriso que não se pode fingir. Ele imediatamente se desculpou e começou a caminhar em nossa direção. Em minha direção. Christopher o viu chegando e todo o seu corpo entrou em modo de atuação. Ele ajustou a postura, preparou o aperto de mão, posicionou-se ligeiramente à frente como se estivesse pronto para fazer a apresentação que daria início a toda aquela noite. Observei-o ensaiar sua frase de abertura em silêncio, com os lábios quase imperceptíveis. A saudação que ele havia praticado em frente ao espelho do nosso banheiro por 3 semanas. James passou direto por ele. Nem sequer olhou em sua direção. Ele simplesmente veio direto até mim com as 2 mãos estendidas, apertando as minhas daquele jeito caloroso e familiar com que nos cumprimentamos dezenas de vezes nos últimos 14 meses. Nathalie, finalmente, disse-lhe com a voz que ecoou pelo saguão, alta o suficiente para interromper várias conversas. Eu estava dizendo a todos que você estaria aqui esta noite. Estávamos todos ansiosos para conhecê-la. A expressão no rosto de Christopher é algo que vou guardar para o resto da vida. Primeiro, pura confusão, como se seu cérebro não conseguisse processar o que seus olhos estavam vendo. A saudação ensaiada morreu em seus lábios. Sua mão estendida permaneceu suspensa no ar, ignorada. Então o reconhecimento começou a surgir. O jeito como James disse meu nome. A familiaridade em sua saudação. A frase, todos nós estávamos esperando para te conhecer. Então veio o horror absoluto e devastador quando as peças começaram a se encaixar de maneiras que não correspondiam a nada do que ele esperava. Que bom te ver, James, eu disse, apertando suas mãos com carinho. Está me vendo? Você é praticamente o motivo de estarmos jantando neste lugar. James gesticulou pelo saguão com evidente orgulho. Eu queria que todos experimentassem o que você criou aqui. Todas as pessoas nesta sala me pediram suas informações de contato.
Ele finalmente olhou para Christopher, que parecia ter levado um soco. E você deve ser Christopher, marido da Natalie. Ela já falou de você. Christopher emitiu um som que poderia ter sido palavras se suas cordas vocais estivessem funcionando corretamente. Seu rosto empalideceu. Eu observei tentar sorrir, tentar estender a mão para o aperto de mãos que havia planejado, mas tudo nele havia entrado em curto-circuito. Natalie e eu trabalhamos juntos há mais de um ano, continuou James, com um tom agradável, como se não percebesse o desconforto de Christopher. Transformar este lugar era um pesadelo antes dela aparecer. 3 outros arquitetos me disseram que era impossível. Problemas com normas, questões estruturais, restrições de tombamento histórico que teriam feito a maioria das pessoas desistir. Mas Natalie descobriu como honrar a história do edifício, tornando-o ao mesmo tempo funcional para o uso moderno. Trabalho brilhante. Eu sou arquiteto, Christopher finalmente conseguiu dizer. Arquiteto de preservação histórica, corrigi gentilmente. Há uma diferença. James riu. Ah, não seja modesto. Você salvou este prédio e fez isso dentro do prazo e com um orçamento menor, o que, francamente, é um milagre neste setor. Ele se virou para Christopher e eu vi algo calculista em sua expressão, como se já tivesse avaliado exatamente que tipo de homem meu marido era. Você deve estar incrivelmente orgulhoso. Poucas pessoas conseguem fazer o que a Natalie faz. É preciso conhecimento em arquitetura, engenharia, história, gestão de obras e a capacidade de lidar com verdadeiros pesadelos burocráticos que fariam a maioria das pessoas desistir. A boca de Christopher abriu e fechou. Ele olhou para mim como se estivesse vendo um estranho. Agora, disse James, entrelaçando seu braço no meu com naturalidade, preciso absolutamente te apresentar algumas pessoas que estavam ansiosas para te conhecer. Michael T. está considerando converter uma antiga fábrica têxtil em lofts residenciais e pediu especificamente para falar com você esta noite. E Rebecca Hartford quer conversar sobre a restauração do teatro que você fez em Louisville. Ela está tentando encontrar o arquiteto certo para um projeto semelhante. Ele olhou para Christopher quase como um pensamento tardio. Você não se importa se eu a roubar por um tempinho, né? Conversa profissional e tudo mais. Não, isso é. Christopher não conseguiu formar uma frase completa. James me conduziu até a sala de recepção principal, e eu não olhei para trás para ver meu marido parado sozinho no hall de entrada que eu havia projetado, com uma expressão de como se toda a sua compreensão da realidade tivesse acabado de se despedaçar. A próxima hora e meia foi surreal, no melhor sentido possível. James me apresentou a todas as pessoas influentes naquele jantar. Michael T., o desenvolvedor do projeto da fábrica têxtil, passou 20 minutos fazendo perguntas detalhadas sobre estratégias de reutilização adaptativa e estruturas de crédito tributário para a preservação histórica. Rebecca Hartford, que dirigia a maior fundação de preservação histórica do estado, tinha visto a restauração do meu teatro e queria discutir cronogramas e orçamentos para o seu próprio projeto. Thomas e Linda Patterson, proprietários de 3 imóveis históricos no centro da cidade, procuravam um arquiteto que compreendesse o delicado equilíbrio entre modernização e preservação. Victoria Shore, cuja família controlava um dos edifícios mais antigos da cidade e que estava à procura de alguém para avaliar a sua integridade estrutural. Todas as conversas foram profissionais, substanciais, o tipo de discussão que eu vinha tendo há 15 anos. Falei sobre paredes estruturais e materiais adequados à época. Explicou o processo de trabalho com comissões históricas. Histórias compartilhadas sobre a descoberta de características originais escondidas por trás de décadas de reformas mal feitas. Este era o meu mundo. Tinha sido assim desde antes mesmo de Christopher e eu nos conhecermos. O fato de ele nunca ter sabido da existência disso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o nosso casamento. Eu o vi várias vezes ao longo da noite, tentando se inserir nas conversas, lutando para se encontrar. Sem a ligação com James Whitmore na qual ele havia apostado, sem mim ao seu lado como ponto de partida, ele era apenas mais um analista financeiro em uma festa cheia de pessoas que controlavam o capital de verdade. Ele se aproximava de um grupo, se apresentava e tentava direcionar a conversa para oportunidades de investimento ou tendências de mercado. As pessoas eram educadas, mas desinteressadas. Acenavam com a cabeça, emitiam sons vagos de reconhecimento e depois voltavam às suas conversas anteriores.
Em dado momento, viu encurralar um dos garçons reclamando de algo, provavelmente da seleção de uísque escocês ou do tempo de espera dos aperitivos. O rosto do jovem ficou vermelho, mas ele lidou com a situação profissionalmente, como fazem os funcionários quando estão acostumados a lidar com clientes difíceis. Eu já tinha visto Christopher tratar os funcionários dessa maneira antes. Sempre encontrava alguma coisinha para criticar, alguma forma de estabelecer hierarquia. Eu dizia para mim mesma que ele só estava sendo exigente com a qualidade. Agora eu vejo as coisas como elas realmente são. Um homem que precisava se sentir superior a alguém, qualquer pessoa, e escolhia pessoas que não podiam se opor a ele. Cerca de 90 minutos depois do início da noite, James me encontrou conversando com os Patterson sobre uma possível reforma do hotel e gentilmente nos interrompeu. Natalie, desculpe interromper, mas será que você poderia me dar sua opinião profissional sobre algo? O instalador do sistema de som do salão de baile enviou um projeto revisado e acho que pode haver um problema com a forma como eles estão propondo instalar as caixas de som. Estou preocupada com os medalhões do teto. Claro, vamos dar uma olhada. Pedimos licença e atravessamos o salão principal em direção ao escritório particular de James. Ao passarmos pelo bar, percebi que Christopher nos observava, com uma expressão indecifrável, porém intensa. O escritório de James era exatamente como eu me lembrava das nossas sessões de planejamento. Painéis de madeira nobre, estantes embutidas, uma grande escrivaninha posicionada de frente para a janela com vista para os jardins. Ele fechou a porta atrás de nós e fez um gesto para que eu me sentasse. Antes de falarmos sobre sistemas de áudio, disse ele, acomodando-se na cadeira da escrivaninha, eu queria te mostrar isto. Ele me entregou um envelope. Dentro havia um cheque de $75.000. Encarei o número, depois olhei para ele em choque. James, isto é seu bônus de desempenho por concluir o projeto antes do prazo e abaixo do orçamento, disse-lhe firmemente. Você mereceu cada centavo. Este prédio deveria ter levado no mínimo 18 meses e custado perto de 6 milhões. Você o fez em 14 meses por 4,5 milhões. Você já se pagou 3 vezes, e isso antes mesmo de considerarmos a valorização do imóvel. Não sei o que dizer. Diga que você aceita e pare de ser tão modesto em relação às suas conquistas. Ele pegou os diagramas do sistema de áudio e os espalhou sobre a mesa. Agora, em relação a esses suportes de alto-falante, estou certo em me preocupar com a possibilidade de perfurar o gesso original ao redor dos medalhões? Passamos os 20 minutos seguintes discutindo os detalhes técnicos. O tipo de conversa para a resolução de problemas que eu realmente adorava. Como integrar áudio moderno sem comprometer elementos históricos. Resta saber se os sistemas sem fio funcionariam considerando as paredes espessas do prédio. A melhor maneira de ocultar a fiação sem danificar as características originais. Era por isso que eu amava meu trabalho. Não pelo dinheiro ou pelo reconhecimento, embora ambos fossem bons. Mas o desafio era resolver quebra-cabeças que exigiam tanto pensamento criativo quanto conhecimento técnico. A satisfação de preservar algo belo, tornando-o ao mesmo tempo funcional para as necessidades modernas. Quando finalmente voltamos para o jantar, avistei Christopher imediatamente. Ele estava parado sozinho perto do bar, tomando o que parecia ser seu terceiro ou quarto drink, observando o ambiente com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Raiva misturada com humilhação, misturada com algo que parecia perturbadoramente com medo. Nossos olhares se cruzaram do outro lado do espaço. Pela primeira vez em nosso relacionamento de 3 anos, ele olhou para mim e viu alguém que não reconhecia, alguém que ele havia subestimado completamente, alguém que ele não conseguia controlar, manipular ou ignorar, alguém que não precisava dele de forma alguma. A constatação estava estampada claramente em seu rosto. E apesar de tudo, apesar de 3 semanas de condescendência e 3 anos sendo tratada como se minhas conquistas não importassem, senti uma onda de tristeza inundar a Vitória. Este era meu marido, e ele nunca tinha me conhecido de verdade. A viagem de carro para casa foi silenciosa de uma forma que fazia o ar parecer denso e sufocante. Christopher apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu maxilar estava tão cerrado que eu conseguia ver o músculo saltando sob a pele. Ele encarava a estrada fixamente, como se estivesse tentando abrir um buraco no para-brisa com pura força de vontade. Olhei pela janela do passageiro para as luzes da rua que passavam, observando-as se transformarem em faixas douradas contra a escuridão.
Cada um que ultrapassávamos parecia uma pequena distância se abrindo entre quem eu era uma hora atrás e quem eu estava me tornando. Algo dentro de mim mudou durante aquele jantar. Não se quebrou exatamente, mas se encaixou no lugar depois de anos estando ligeiramente desalinhado. 3 anos de pequenas desconsiderações e comentários condescendentes. 3 anos sendo tratada como mera cúmplice, e não como parceira. 3 anos vendo meu marido me ignorar enquanto dizia me amar. Tudo se cristalizou em algo que eu não conseguia mais ignorar. Uma clareza tão nítida que cortava. Viramos para nossa rua e a respiração de Christopher mudou. Ficou mais curta, mais ofegante, como se ele estivesse tentando controlar algo que queria explodir para fora dele. Ele entrou na nossa garagem, colocou o carro no ponto morto. O motor fez um ruído característico no silêncio repentino. Nenhum de nós se mexeu. Então Christopher tirou as mãos do volante e se virou para me encarar. Sua expressão oscilava entre fúria e devastação. Você me fez parecer um completo idiota esta noite. Sua voz era baixa, controlada, mas trêmula nas extremidades. Virei-me para ele lentamente, mantendo a voz calma. Como exatamente eu fiz isso? Como você fez isso? Ele parou, respirou fundo e tentou novamente. Você conhecia James Whitmore. Você trabalhou com ele por mais de 1 ano. Você esteve cuidando de toda aquela propriedade e nunca pensou em me mencionar isso. Eu mencionei isso 2 vezes. Você não se interessou. Seu rosto ficou vermelho. Você disse que estava trabalhando na reforma de uma propriedade. Não disse que era a propriedade de James Whitmore. Não disse que era algum tipo de especialista premiado em preservação que todos naquele jantar queriam conhecer. Eu não sou nenhum especialista, Christopher. De repente, senti um cansaço extremo, uma exaustão completa. Sou arquiteto e trabalho nessa área há 15 anos. Você simplesmente nunca se deu ao trabalho de perguntar o que isso realmente significa. Isso não é justo, não é? Minha voz se elevou um pouco, apesar dos meus esforços para manter a calma. Quando foi a última vez que você me perguntou sobre um projeto? Quando foi a última vez que você demonstrou algum interesse no meu trabalho além de saber se ele interferia na sua agenda? Sempre apoiei sua carreira. Você tolerou, corrigi. Há uma diferença. Você tolerou meu trabalho enquanto ele não lhe causava incômodo ou fazia parecer mal. Mas, no instante em que se tornou visível, no instante em que outras pessoas viram o que eu realmente faço, você ficou com raiva. Não orgulho, raiva. Christopher cerrou os punhos no colo. Você escondeu isso de mim de propósito. Você me deixou entrar naquele jantar pensando que eu estava levando minha esposa para impressionar as pessoas, e em vez disso, era você quem todos queriam conhecer. Você tem ideia de como isso foi humilhante? Eu não escondi nada. Contei a você sobre o projeto Whitmore quando assinei o contrato. Avisei que trabalharia até tarde porque estávamos em uma fase crítica. Você simplesmente não me ouviu porque não se importou. Eu me importo com você. Você se importa com a versão de mim que se encaixa nos seus planos de vida, eu disse. A versão que comparece aos seus eventos de trabalho com uma aparência apropriadamente bem-sucedida, mas não exageradamente bem-sucedida. A versão que apoia sua carreira sem ter uma que possa ofuscá-la. Ele me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Isso não é verdade. Então por que você passou 3 semanas me ensinando como não te envergonhar? Por que você me disse que aquelas pessoas estavam acima do meu nível? Por que você me tratou como um problema que precisava ser gerenciado? Porque eu estava tentando te ajudar. Eu não precisava de ajuda, Christopher. Eu precisava de um marido que me respeitasse, que me enxergasse, que se importasse em saber quem eu realmente era em vez de decidir quem eu deveria ser. As palavras pairaram entre nós no carro, e eu observei processá-las. Observei-o percorrer um ciclo de justificativas e defesas, buscando o ângulo que o faria estar certo e eu errado. Ele não conseguiu encontrar. Você deveria ter me contado, disse-lhe finalmente, agora em tom mais baixo. Você deveria ter me contado que estava trabalhando com James Whitmore. Que você conhecia todas aquelas pessoas, ele hesitou ao encontrar as palavras. Que você era mais bem-sucedido do que eu imaginava. Por quê? Perguntei. Para que você pudesse se apropriar das minhas conexões.
Para usar meus contatos para alavancar sua própria carreira? Para que você parasse de ter vergonha de mim e começasse a se orgulhar de ter se casado comigo? Bem, isso não é. Eu nunca disse que tinha vergonha de você. Você não precisava dizer isso, Christopher. Você demonstrava isso todos os dias. Ele abriu a boca para argumentar, mas nada saiu. Pela primeira vez em todo o nosso relacionamento, ele não teve resposta. Abri a porta do carro e saí para o ar fresco da noite. Caminhei até nossa casa. Minha casa, aquela que eu havia comprado e reformado anos antes de conhecê-lo, e entrei. Christopher seguiu alguns passos atrás, seus passos pesados na varanda. Na sala de estar, ele finalmente recuperou a voz. Não acredito que você esteja tentando me culpar por isso. Foi você quem mentiu. Eu nunca menti, disse, virando-me para encará-lo. Nenhuma vez. Eu lhe disse o que fazia para viver. Contei-lhe sobre meus projetos. Você simplesmente nunca me ouviu porque meu trabalho não era importante o suficiente para você. E agora você está com raiva porque outras pessoas viram o que você se recusou a ver. Isso não é justo, Nathalie. Nada disso é justo. Mas é honesto. E talvez seja isso que realmente te incomoda, o fato de você não conseguir transformar isso numa história em que você é a vítima e eu sou quem fez algo errado. Seu rosto demonstrava uma oscilação de emoções, raiva, mágoa, defensiva, algo que talvez fosse vergonha. Então, o que você está dizendo? Que todo o nosso casamento foi uma mentira? Estou dizendo que não acho que você realmente me conheceu, e não acho que você quisesse me conhecer. As palavras saíram mais baixas do que eu esperava, mas o atingiram em cheio. Eu pude ver o impacto que causaram nele. Era possível ver a compreensão começando a romper suas defesas. Subi as escadas até o nosso quarto e peguei minha mala de viagem no armário. Comecei a arrumar as malas com roupas, artigos de higiene pessoal e as coisas que eu precisaria para passar alguns dias fora. Christopher apareceu na porta, observando. O que você está fazendo? Vou me ausentar por um tempo. Preciso de espaço para pensar. Você vai embora? Assim, sem mais nem menos. Assim mesmo, eu disse, dobrando uma camisa e colocando-a na sacola. Peguei meu celular e liguei para Helena. Ela atendeu no segundo toque. Ei, posso ficar com você um pouco? Sempre, disse ela sem hesitar. O que aconteceu? Eu te aviso quando chegar lá. Vou arrumar o quarto de hóspedes. Dirija com cuidado. Encerrei a chamada e fechei o zíper da bolsa. Quando me virei, Christopher ainda estava parado na porta, com um olhar perdido que eu nunca tinha visto antes. Você vai mesmo embora, disse ele. Desta vez não era uma pergunta, mas uma constatação. Estou dando um tempo de ser tratada como se não fosse boa o suficiente. Eu nunca disse. Você não precisava dizer isso. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Ele se afastou para me deixar passar, mas parei e me virei para encará-lo mais uma vez. Deixe-me perguntar uma coisa, Christopher. Em 3 anos de casamento, você já me perguntou sobre algum projeto em que eu estava trabalhando? Já visitou algum dos meus locais de trabalho para ver o que eu faço? Já compareceu a algum evento da minha área ou cerimônia de premiação? Já demonstrou algum interesse genuíno pelo meu trabalho, além do fato de ele interferir na sua agenda ou te deixar desconfortável nos seus próprios eventos? Ele abriu a boca para responder. Nada saiu. Seu rosto empalideceu quando a pergunta o atingiu em cheio, forçando-o a confrontar algo que vinha evitando. Houve momentos. Ele não conseguiu terminar a frase. Não conseguiu construir uma defesa que resistisse à verdade. Era o que eu pensava, eu disse. Desci as escadas, saí pela porta da frente, entrei no meu carro, meu Honda CR-V, um modelo sensato e sem glamour, com plantas arquitetônicas no porta-malas, e saí dirigindo da casa onde passei 3 anos me diminuindo para me encaixar na visão limitada de outra pessoa sobre quem eu deveria ser. Pelo meu retrovisor, pude ver Christopher parado na porta, sua silhueta recortada contra a luz que vinha de dentro. Ele parecia menor, de alguma forma, diminuído. Ou talvez eu simplesmente tenha parado de vê-lo como maior do que ele realmente era. Meu celular vibrou com uma mensagem da Helena. Portas destrancadas.
O vinho está respirando. Fique à vontade. Percorri as ruas tranquilas de carro em direção ao apartamento dela, do outro lado da cidade. E a cada quilômetro, eu sentia algo se soltando no meu peito. Algo que estivera apertado por mais tempo do que eu imaginava. Não exatamente a liberdade. Ainda não. Mas o primeiro suspiro que a antecede. O início da compreensão de que eu merecia mais do que alguém que me via como um projeto a ser gerenciado em vez de uma pessoa a ser conhecida. O início da compreensão de que o problema nunca tinha sido eu. 20 minutos depois, entrei no estacionamento da Helena e fiquei sentado no carro por um instante, deixando o motor reduzir a marcha até silenciar. Meu celular vibrou com uma mensagem do Christopher: por favor, volte para casa. Precisamos conversar sobre isso. Não respondi. Em vez disso, peguei minha bolsa e fui até o apartamento de Helena, onde a porta se abriu antes que eu pudesse bater, e minha melhor amiga me puxou para um abraço que me pareceu o primeiro chão firme em que pisei em anos. Conte-me tudo, disse ela. Então, eu fiz. O apartamento de Helena tornou-se meu santuário durante a semana seguinte. Ela tinha liberado espaço no armário sem que eu pedisse, abastecido a geladeira com meu creme de café favorito e, de alguma forma, sabia exatamente quando eu precisava conversar e quando precisava de silêncio. Na primeira noite, sentamos no sofá dela com uma garrafa de vinho entre nós, e eu contei tudo para ela. Não se trata apenas do jantar, mas dos 3 anos que o antecederam. Todos os pequenos momentos que ignorei, racionalizei ou justifiquei. Ele nunca te conheceu, disse ela na terceira noite, depois de eu ter passado uma hora analisando se, de alguma forma, eu havia contribuído para o problema por não ter sido mais direto sobre minhas conquistas. E o pior é que ele nunca quis isso. Suas palavras tocaram em algo profundo e verdadeiro. Christopher não se casou comigo. Ele se casou com a ideia de mim, esposa compreensiva, acessório agradável, alguém que não o desafiaria, não o ofuscaria e não o obrigaria a enxergar além do próprio reflexo. A pessoa que eu realmente era sempre foi irrelevante para ele. Meu celular se tornou uma fonte constante de estresse durante aqueles primeiros dias. As mensagens de Christopher chegavam como um relógio. Cada uma delas, com um sabor diferente do mesmo desespero. Primeiro dia, de manhã cedo. Desculpe por ter reagido mal ontem à noite. Podemos conversar sobre isso, por favor? Na primeira noite, eu sei que você está com raiva, mas podemos resolver isso. Só volte para casa. Segundo dia, você precisa entender o quão chocante isso foi para mim. Entrar naquele jantar e descobrir que minha esposa tem toda uma carreira da qual eu não sabia. Consegue se colocar no meu lugar? No terceiro dia, a situação se agravou. Você me humilhou deliberadamente na frente das pessoas mais importantes da minha rede profissional. Você me fez parecer uma tola. Isso não é algo que uma esposa faz com o marido. No quarto dia, a conversa voltou ao tom de desculpas: eu te amo. Não quero te perder. Por favor, só fale comigo. Não respondi a nenhuma delas. Apenas observei as mensagens chegarem. Cada uma delas revela mais sobre quem Christopher realmente era quando não conseguia o que queria. Certa noite, Helena percebeu que eu estava olhando fixamente para o meu celular e, delicadamente, o tirou das minhas mãos. Você não lhe deve uma resposta. Você não lhe deve nada. Eu sei. É uma sensação estranha. 3 anos de casamento e termina comigo ignorando as mensagens dele do sofá da minha melhor amiga. 3 anos de casamento terminaram no momento em que ele lhe disse para não o envergonhar, corrigiu ela. Isso é apenas você reconhecendo isso. Ela tinha razão. O casamento já tinha acabado há algum tempo. Eu estava simplesmente tão empenhada em fazê-lo funcionar que não percebi o quão destruído ele já estava. No 6º dia, Christopher enviou uma mensagem mais longa. Li-a 2 vezes, sentindo algo mudar enquanto absorvia as palavras. Nathalie, tenho pensado em tudo o que aconteceu. Me desculpe por como agi no jantar. Fiquei surpreso e constrangido, mas a culpa não é sua. Percebo agora que não tenho apoiado sua carreira como deveria. Quero consertar isso. Quero entender o que você faz e ter orgulho de você como deveria ter tido desde o início. Podemos conversar, por favor? Eu te amo e não quero te perder por causa disso. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo.
Ela dizia quase tudo o que era preciso: o pedido de desculpas, o reconhecimento, o desejo de mudança. Mas faltava algo. Ele lamentava ter sido flagrado demonstrando falta de apoio. Não lamentava os anos de descaso real. Ele queria remediar o constrangimento que sentirá, não reparar o dano que causará ao nosso relacionamento. Ele me amava, mas qual versão? A verdadeira, que ele acabará de descobrir, ou a versão controlável com a qual ele pensava ter se casado? A mensagem era sobre preservar o que ele queria, não sobre entender o que ele havia feito. Eu liguei para ele. Ele merecia ouvir minha voz quando eu terminasse nosso casamento. Ele atendeu ao primeiro toque. Nath, graças a Deus. Você pode voltar para casa? Estou com saudades. Podemos superar isso. Acho que não podemos, Christopher. Silêncio. Então, cautelosamente, o que você quer dizer? Você não respeita o que eu faço, eu disse, mantendo a voz firme. Nunca respeitou. Você passou todo o nosso casamento me tratando como se eu estivesse tentando ter sucesso, em vez de reconhecer que eu já era bem-sucedida. E quando descobriu a verdade, você não se orgulhou. Você se sentiu humilhado. Isso me diz tudo o que preciso saber. Isso não é justo. Fiquei chocada. Você ficou constrangido, corrigi. Há uma diferença. Você ficou constrangido porque sua esposa era mais bem-sucedida do que você imaginava. Porque ela tinha contatos que você não tinha. Porque ela não precisava de você da mesma forma que você precisava que ela precisasse de você. Eu nunca disse. Você não precisava dizer isso. Você demonstrou isso todos os dias durante 3 anos. Respirei fundo. Você queria uma esposa que tivesse boa aparência em eventos e apoiasse suas ambições. Eu queria uma parceira que valorizasse meu trabalho tanto quanto eu valorizo o dela. Queríamos coisas diferentes. Ainda queremos. E daí? Você simplesmente vai desistir? Vai jogar fora 3 anos de casamento por causa de uma noite ruim? E lá estava. Ele ainda achava que o problema era o jantar, um incidente isolado pelo qual ele poderia se desculpar e seguir em frente. Ele não percebeu o padrão, não entendeu que o jantar simplesmente revelou o que sempre fora verdade. Não vou desistir, disse baixinho. Estou aceitando a realidade. E a verdade é que eu mereço alguém que não ache que eu preciso provar meu valor para ser digna de amor. Eu nunca disse que você não valia nada. Nathalie, não é disso que se trata. É exatamente disso que se trata. E acho que você sabe disso. Acho que é por isso que você está tão zangado. Ele ficou em silêncio. Eu conseguia ouvi-lo respirando do outro lado da linha. Quase dava para sentir que ele procurava as palavras certas para fazer aquilo desaparecer. Mas não conseguia encontrá-las. Vou entrar com o pedido de divórcio, eu disse. Queria que você soubesse por mim primeiro. Nathalie, por favor. Encerrei a chamada. 2 semanas depois, dei entrada nos documentos. Meu advogado foi eficiente e compreensivo. A divisão de bens seria simples. A casa era minha desde antes do casamento. Nossas contas bancárias sempre foram separadas e Christopher não tinha qualquer direito sobre minha empresa. O que eu não esperava era a rapidez com que a história se espalharia. Em 1 mês, a história do marido que não sabia que sua esposa era a arquiteta com quem todos queriam trabalhar havia se tornado fofoca no setor. Ouvi diferentes versões da história, algumas precisas, outras embelezadas, contadas em conferências, compartilhadas em jantares com clientes, repassadas em eventos de networking. Pessoas que eu nunca tinha conhecido sabiam a história. Alguns acharam inspirador, outros hilário. Alguns usaram como uma história com uma lição sobre suposições e ego. Meu telefone não parava de tocar com novas solicitações de projetos. As pessoas que estiveram no jantar queriam trabalhar comigo. As pessoas que ouviram falar do jantar queriam me conhecer. Aparentemente, James Whitmore vinha compartilhando a história pessoalmente, apresentando-a como um exemplo de por que ele valorizava a essência em detrimento da imagem. A atenção era lisonjeira e avassaladora na mesma medida. Entretanto, o mundo profissional de Christopher estava desmoronando de maneiras que eu soube por meio de conhecidos em comum.
Aparentemente, ele tentou usar sua conexão com Natalie para fazer contatos com alguns dos convidados do jantar. Entrei em contato com Michael Tim para falar sobre oportunidades de investimento e mencionei casualmente que a esposa dele era a arquiteta que tanto impressionara Tim. James Whitmore interrompeu isso imediatamente. Deixei claro para sua rede de contatos que Christopher não era afiliado à minha empresa, não tinha acesso profissional a mim e não deveria se apresentar como estando ligado ao meu trabalho. A mensagem era inequívoca. Christopher havia se envergonhado, e tentar lucrar com a reputação de sua esposa só pioraria a situação. Soube por um ex-colega que a empresa de Christopher não o havia promovido para a função que ele esperava. A justificativa oficial foi a preocupação com o ajuste do equipamento e questões de julgamento profissional. O motivo não oficial, segundo boatos no escritório, era que ele havia pago um mico na frente de alguns dos clientes potenciais mais importantes da empresa. Acontece que passar vergonha na frente dos investidores mais influentes da região tem consequências. Não senti exatamente satisfação com isso. As dificuldades profissionais de Christopher não foram algo que eu tenha orquestrado ou comemorado, mas também não senti pena dele. Ele construiu sua carreira com base em imagem e conexões, em conhecer as pessoas certas e dizer as coisas certas. Quando essa fundação rachou, toda a estrutura ficou instável. Entretanto, minha carreira, construída sobre experiência comprovada, projetos concluídos e relacionamentos baseados no respeito mútuo, permaneceu sólida. A diferença era tão gritante que serviu de lição por si só. Helena e eu conversamos sobre isso uma noite durante o jantar na casa dela. Eu já estava lá havia 3 semanas e tínhamos entrado num ritmo tranquilo de convivência. Você acha que ele vai ficar bem? Ela perguntou. Christopher, quero dizer, profissionalmente. Refleti sobre a questão honestamente. Eventualmente, provavelmente. Ele é inteligente e capaz quando não está se esforçando tanto para impressionar as pessoas. Talvez isso lhe ensine algo. E pessoalmente. Pensei nas mensagens que finalmente pararam de chegar. Nos papéis do divórcio que ele assinou sem contestação, no casamento que parecia funcional na superfície, mas que era vazio por dentro. Acho que ele vai encontrar alguém que se encaixe na imagem que ele quer, eu disse. Alguém que seja feliz sendo a esposa que o apoia e não o desafia, e talvez isso o faça feliz. Mas isso não te faria feliz. Não, concordei. Realmente não teria acontecido. Helena ergueu seu copo. Ao conhecimento da diferença. Brindei com ela e sorri. Pela primeira vez em semanas, talvez anos, senti que conseguia respirar profundamente, até o fundo dos meus pulmões. A dor ainda estava lá. A perda de 3 anos, a morte daquilo que eu esperava que o casamento pudesse ser. Mas por baixo da dor havia algo mais forte. Alívio. E a certeza silenciosa e crescente de que eu tinha feito a escolha certa. 3 meses depois de dar entrada no pedido de divórcio, encontrei Christopher na minha cafeteria favorita. Era uma manhã de terça-feira, cedo o suficiente para que o lugar ainda estivesse tranquilo. Eu tinha acabado de pedir o de sempre quando o vi sentado numa mesa de canto, com o laptop aberto, parecendo que pertencia àquele lugar. Nossos olhares se cruzaram. Ele assentiu com a cabeça, deu um pequeno aceno de mão e voltou a atenção para a tela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tomei meu café e saí sem lhe dirigir mais atenção. Na semana seguinte, eu o vi novamente. Dia diferente, mesma cafeteria, mesma mesa de canto. Dessa vez ele estava ao telefone, mas olhou para cima quando entrei. Outro aceno discreto. Outra tentativa de fingir que era uma mera coincidência. Na terceira vez, eu estava voltando para o meu carro depois de uma reunião de obra perto do bairro da Helena e vi o carro dele estacionado do outro lado da rua, em frente ao prédio dela. Ele estava sentado no banco do motorista, mexendo no celular. Quando ele percebeu que eu estava observando, ligou o motor e foi embora. Naquela noite, mandei uma mensagem para ele: você precisa parar de aparecer nos lugares onde eu estou. Não é mais coincidência. É proposital. Sua resposta veio 10 minutos depois. Eu também moro nesta cidade. Tenho o direito de ir aonde eu quiser. Vocês não são donos destes lugares. Tecnicamente, sim. Legalmente, eu não tinha fundamentos para lhe dizer onde ele podia ou não estar. Mas o padrão estava se tornando inegável.
cafeteria, a rua perto do meu escritório, em frente ao prédio da Helena. Sempre presente o suficiente para ser notado, nunca perto o bastante para ser considerado assédio. Observando, esperando, certificando-me de que ele estava lá. Contei para Helena naquela noite, durante o jantar. Ela ouviu com crescente preocupação, sua expressão escurecendo à medida que eu descrevia cada incidente. Isso não é coincidência, disse ela firmemente. Isso é comportamento de perseguição. Você precisa documentar todas as vezes que o vir. Ele não está fazendo nada ilegal. Ainda não. Mas homens que fazem esse tipo de coisa tendem a piorar a situação. Comece a anotar tudo. Datas, horários, locais, por precaução. Comecei a documentação naquela noite sentindo-me desconfortável com o que aquilo implicava. Que meu casamento não estava apenas terminando. Estava se transformando em algo muito pior. Então começaram as ligações dos colegas. Primeiro, foi David, um arquiteto com quem eu havia trabalhado na restauração de um prédio municipal 2 anos atrás. Oi, Nathalie. Pergunta estranha, mas você pediu para o Christopher entrar em contato comigo? Ele ligou ontem perguntando sobre aquele projeto da biblioteca que fizemos juntos. Queria saber quem era o cliente, qual era o orçamento e se você ainda estava trabalhando com eles. Meu estômago se contraiu. Não, eu não pedi para ele entrar em contato com você. O que você disse a ele? Nada. Senti que estava tudo errado. Então, eu disse que não podia discutir informações sobre o cliente. Ele ficou meio insistente, no entanto. Disse que só estava tentando entender melhor o meu trabalho. 2 dias depois, minha coordenadora de projetos mencionou que alguém, alegando ser meu marido, havia ligado para o escritório pedindo nossa lista de clientes. A recepcionista recusou educadamente e transferiu a ligação para o nosso gerente de escritório, que lhe disse firmemente que não podíamos compartilhar essa informação sem a minha permissão explícita. Então, Brin, minha assistente, me chamou de lado numa tarde com uma expressão que me indicava que essa conversa não seria agradável. Talvez eu não devesse te contar isso, ela começou, fechando a porta do meu escritório atrás de si. Mas o Christopher entrou em contato com o nosso escritório ontem, ligou para a central e foi transferido para mim quando disse que se tratava de documentos financeiros. Que tipo de documentos financeiros? É isso mesmo. Ele foi vago. Disse que precisava verificar alguns registros da época do seu casamento. Mas aí começou a perguntar sobre contratos em andamento, nomes de clientes, valores de projetos. Queria saber sobre o pagamento do espólio de Whitmore, sobre projetos futuros, sobre projeções de receita. Ela parecia genuinamente desconfortável. Eu disse a ele que não podia compartilhar nada disso sem a sua permissão direta. Ele ficou bravo, chegou a levantar a voz e disse que tinha o direito legal de obter informações sobre bens que poderiam ser considerados propriedade conjugal. Aquelas palavras me atingiram como água gelada. Bens conjugais. Ele não estava tentando entender meu trabalho ou reconciliar nosso relacionamento. Ele estava construindo um caso. Liguei para meu advogado de divórcio dentro de 1 hora. Nathalie, eu estava prestes a te ligar, disse ela ao atender. O advogado de Christopher entrou com uma petição esta manhã. Ele está reivindicando o direito a uma parte do valor da sua empresa como patrimônio conjugal. Senti o chão se mover sob meus pés. O quê? O argumento dele é que seu negócio cresceu significativamente durante o casamento. Ele alega que o apoio emocional e a parceria dele possibilitaram o seu sucesso e que, portanto, merece uma compensação pela contribuição que deu à sua trajetória profissional. O tom dela era profissional, mas eu conseguia perceber a frustração subjacente. Não é incomum em divórcios que um dos cônjuges tenha um negócio, mas no seu caso, é particularmente absurdo. Sua empresa foi fundada anos antes de você conhecê-lo, e o crescimento é claramente atribuível à sua própria experiência e reputação. Então, podemos lutar contra isso, certo? Com certeza. A alegação não tem fundamento. Mas preciso avisá-lo, isso vai dar problema. Ele não vai deixar isso passar batido. Ela fez uma pausa. Homens como Christopher não lidam bem com rejeição. E, principalmente, não lidam bem com a ideia de serem ofuscados por mulheres que consideram inferiores. Ele vai tornar isso o mais difícil e prolongado possível. O que eu preciso fazer?
Documente tudo. Cada contato que ele fizer, cada vez que ele aparecer em algum lugar onde não deveria estar. Cada ligação para o seu escritório ou colegas. Precisamos criar um padrão que mostre que isso não tem a ver com interesses financeiros legítimos. Tem a ver com controle e retaliação. Desliguei o telefone me sentindo mal. O divórcio que eu esperava que fosse simples estava se transformando em algo muito mais feio e complicado do que eu havia previsto. Então aconteceu algo que eu realmente não esperava. 2 semanas depois, participei de um evento de networking do setor, um daqueles encontros noturnos onde arquitetos, incorporadores e membros de conselhos de preservação se reuniam para degustar vinhos e aperitivos. Eu quase havia faltado, exausto de lidar com as manobras legais de Christopher, mas James Whitmore me pediu pessoalmente para comparecer. Ele queria me apresentar a alguém interessado em um projeto de restauração de teatro. Eu estava conversando com o potencial cliente quando avistei Christopher do outro lado da sala. Meu primeiro pensamento foi de confusão. Christopher nunca havia participado desses eventos quando éramos casados. Ele sempre alegava que eram chatas, muito específicas e irrelevantes para sua área. Então eu vi a mulher que estava com ele. Ela era jovem, talvez na faixa dos 25 anos, vestida de forma profissional, mas parecendo se esforçar um pouco demais. Era o tipo de roupa que demonstrava ambição. Ela sorria para Christopher como se ele estivesse explicando algo fascinante. Ele a abraçava pela cintura de uma forma casualmente possessiva. Eu a reconheci, Raquel Morrison, gerente de projetos júnior da Hendricks & Associates, uma empresa concorrente especializada em reformas comerciais. Já tínhamos estado em lados opostos de uma licitação. Ela parecia competente, mas inexperiente, ansiosa por provar o seu valor. Christopher percebeu que eu estava olhando e sua expressão mudou para algo que eu não consegui decifrar. Não era constrangimento, mas algo mais próximo de desafio. Pedi licença para me retirar da conversa e encontrei Helena, que tinha vindo comigo para me dar apoio moral. "Aquele é o Christopher?", perguntou ela, seguindo meu olhar. "Com a Raquel Morrison, da Hendricks." "Há quanto tempo isso vem acontecendo?" "Não faço ideia. É a primeira vez que ouço falar disso." Na manhã seguinte, um colega me enviou uma captura de tela da rede social de Christopher. Era do evento. Christopher e Raquel sorrindo para a câmera, o braço dele em volta dos ombros dela, ambos segurando taças de vinho. A legenda dizia: "Ótima noite de networking com os melhores em preservação histórica. Sempre aprendendo com esta comunidade incrível." Fiquei olhando para as peças da fotografia se encaixando. Christopher não estava apenas namorando Raquel. Ele estava a usando. Acesso ao meu setor. Entrada em eventos que ele nunca tinha se interessado antes. Informações sobre projetos, clientes e estratégias da empresa que ele poderia potencialmente aproveitar. Tudo isso envolto na aparência de um novo relacionamento que o fazia parecer conectado e relevante. Ele era calculista, transparente para qualquer pessoa atenta e, aparentemente, estava trabalhando. Nas semanas seguintes, fiquei sabendo por diversos meios que Christopher estava aparecendo em reuniões de sociedades de preservação, palestras de arquitetura e até mesmo em uma visita guiada a um prédio histórico que exigia inscrição prévia. Lugares pelos quais ele nunca havia demonstrado interesse quando éramos casados, sempre com Raquel, sempre se apresentando como alguém profundamente ligado à comunidade de preservação, sempre garantindo que as pessoas soubessem que ele entendia da área, apreciava o trabalho e tinha relacionamento com as pessoas-chave. Ele estava reconstruindo sua reputação por meio da proximidade com o meu mundo. O mundo que ele considerou irrelevante durante 3 anos tornou-se repentinamente sua nova identidade profissional. E Raquel, quer ela se desse conta disso ou não, era o ponto de acesso dele. Mencionei isso ao meu advogado durante nossa próxima ligação. "Isso é realmente útil para o nosso caso", disse ela. "Mostra que o interesse repentino dele na sua área é estratégico, não genuíno. Que ele vê valor nas suas conexões profissionais e na sua reputação, o que enfraquece a alegação dele de que não sabia ou não entendia o que você fazia durante o casamento. Devo me preocupar com a possibilidade dele obter informações sobre meus projetos ou clientes por meio de Raquel? Documente qualquer coisa suspeita, mas não presuma o pior. Ela pode não ter ideia de que está sendo usada, ou pode ser mais esperta do que ele pensa e estar mantendo limites profissionais apropriados. Ainda assim,
não conseguia me livrar da sensação incômoda de que a campanha de Christopher estava apenas começando, que a ação judicial, o súbito envolvimento da indústria e a relação estratégica eram todos elementos de algo maior. Ele passou 3 anos me subestimando. Agora ele sabia exatamente quem eu era e o que eu havia conquistado. E em vez de aceitar a derrota com elegância, ele se posicionava para reivindicar o mérito, ou, na falta disso, para desmerecê-la. Depois daquela conversa, voltei para casa dirigindo com um sentimento que não tinha sentido há meses. Medo genuíno, não de perigo físico, mas do que alguém com orgulho ferido e inteligência estratégica poderia fazer ao decidir que a vingança importava mais do que a dignidade. Christopher sempre fora bom em jogar a longo prazo, calculando os movimentos com vários passos de antecedência. Eu simplesmente não tinha me dado conta de que havia me tornado seu oponente. O convite para os prêmios regionais de preservação chegou 6 semanas depois que descobri a campanha de Christopher. Eu havia sido indicada para a restauração da propriedade Whitmore, o mesmo projeto que havia destruído meu casamento 4 meses antes. A ironia era quase poética. O prédio onde Christopher me dissera para não o envergonhar era agora o motivo pelo qual eu estava sendo homenageado pela comunidade de preservação. Helena insistiu em ir comigo como minha acompanhante. Você não vai enfrentar aquela sala sozinha, disse ela firmemente quando mencionei o evento. E se o Christopher aparecer, quero estar lá para ver a cara dele quando você ganhar. Talvez eu não ganhe. Você vai ganhar, disse ela com absoluta certeza. E você vai estar deslumbrante enquanto faz isso. A cerimônia foi realizada no histórico Granville Hotel, uma propriedade lindamente restaurada da década de 1920. O salão de baile estava repleto de arquitetos, incorporadores, membros do Conselho de Preservação e autoridades municipais. Basicamente, todos que eram importantes no mundo da preservação histórica regional. Eu vesti um vestido azul escuro que Helena me ajudou a escolher, algo elegante e que transmitisse confiança sem esforço. Meu cabelo foi penteado profissionalmente e as joias, discretas. Quando me olhei no espelho antes de sairmos, vi alguém que pertencia àquele quarto, alguém que havia conquistado seu lugar ali. Chegamos cedo e imediatamente comecei a reconhecer rostos, colegas com quem já havia trabalhado, clientes de projetos anteriores, James Whitmore, que acenou do outro lado da sala e começou a vir em nossa direção para nos cumprimentar. Então eu vi Christopher. Ele estava perto do bar com Raquel. Ambos estavam vestidos para a ocasião. O terno dele era novo. Eu não o reconheci. Raquel usava um vestido de coquetel um pouco formal demais para o evento. Parecia que ela havia interpretado mal o código de vestimenta. Helena seguiu meu olhar e apertou meu braço com mais força. Respire fundo. Você está aqui porque mereceu. Ele está aqui porque está tentando se manter relevante. Eu sei. Você quer ir embora? De jeito nenhum. James chegou até nós antes que eu pudesse refletir demais sobre a presença de Christopher. Ele me cumprimentou calorosamente, me parabenizou pela indicação e apresentou Helena a um desenvolvedor com quem ele vinha conversando. Em poucos minutos, eu já estava absorto em conversas sobre projetos futuros e desafios de preservação, o tipo de discussão profissional substancial que me lembrava porque eu amo este trabalho. Vi Christopher observando do outro lado da sala, mas me recusei a deixar que isso me afetasse. Quando chamaram todos para se sentarem para o jantar e a entrega dos prêmios, Helena e eu encontramos nossa mesa reservada perto da entrada. James estava sentado à mesma mesa junto com 2 membros da diretoria da Sociedade de Preservação e seus cônjuges. Christopher e Raquel estavam sentados no fundo da sala. O jantar passou num turbilhão de pratos e conversas. Estava com o estômago tão apertado de nervosismo que não conseguia comer muito, mas sorri, participei da conversa e fingi que não estava contando os minutos para o anúncio da categoria de restauração. Finalmente, a cerimônia de premiação começou. Começaram com categorias menores: melhor reutilização adaptativa com custo inferior a $1 milhão, melhor documento de planejamento de preservação, contribuição voluntária excepcional. Cada vencedor fez um breve discurso, agradeceu às suas equipes e posou para fotos. Em seguida, chegou a categoria para a qual eu havia sido indicado: excelência em restauração de edifícios históricos. O apresentador leu os nomes dos indicados, descrevendo brevemente cada projeto. Ao chegar à propriedade Whitmore, ela dedicou um tempo extra ao local, destacando sua complexidade, as soluções inovadoras para os desafios de preservação e a conclusão antecipada do projeto.
E a vencedora é Natalie Harper pela restauração da propriedade Whitmore. A sala irrompeu em aplausos. Helena pegou minha mão e apertou. James já estava de pé para me abraçar. Levantei-me da cadeira, com as pernas de alguma forma firmes apesar da adrenalina que inundava meu corpo, e caminhei até o palco. O prêmio era mais pesado do que eu esperava. Uma peça de cristal montada sobre madeira com belíssimas gravuras. Eu estava no pódio, olhando para o salão de baile cheio de pessoas, e senti algo mudar dentro de mim. Cansei de ficar em silêncio, cansei de me diminuir, cansei de deixar que alguém me fizesse sentir que minhas conquistas precisavam ser escondidas ou pelas quais eu precisava me desculpar. Obrigada, comecei, com a voz clara e firme. Este prêmio representa 15 anos de trabalho que nem todos valorizaram ou compreenderam. Eu vi Christopher no fundo da sala, com a postura rígida. Havia pessoas na minha vida que viam minha dedicação à preservação histórica como um incômodo, e não como uma vocação. Quem diria que aparecer nos locais de trabalho de botas de trabalho significava que eu não era bem-sucedido? Quem me disse para não envergonhá-los na frente de pessoas importantes, sem perceber que essas pessoas importantes estavam me ligando para pedir conselhos? Eu não disse o nome dele, não o apontei, não precisava. Metade da sala já conhecia a história. Percebi que o reconhecimento começava a surgir nos rostos. Vi pessoas olhando para o fundo, onde Christopher estava sentado. O rosto dele ficou vermelho como um tomate. Raquel parecia confusa, desconfortável, como se estivesse começando a entender algo que não lhe agradava. Este prêmio pertence a todos aqueles que já foram subestimados, continuei. Para todos aqueles que já ouviram que não são suficientes, que são demais ou que estão errados de alguma forma por serem exatamente quem são. Não precisamos que os outros reconheçam o nosso valor. Precisamos apenas continuar fazendo um trabalho que faça a diferença. Os aplausos foram estrondosos. As pessoas se levantaram. Helena estava chorando. James irradiava orgulho. Saí do palco com o prêmio nas mãos e a cabeça erguida, sentindo-me mais leve do que há anos. Após o término da cerimônia, as pessoas se aglomeraram para me parabenizar. Apertei mãos, aceitei elogios, posei para fotos. As conversas se misturaram numa névoa acolhedora de reconhecimento e respeito profissional. Eu estava conversando com um desenvolvedor sobre um possível projeto quando senti uma mão no meu braço. Christopher, precisamos conversar, disse ele, com a voz tensa. Helena materializou-se do meu outro lado. Não, você realmente não precisa. Isso não é da sua conta, disse Christopher para ela, sem desviar o olhar de mim. Na verdade, sim. A Natalie me pediu para estar aqui especificamente para que ela não tivesse que lidar com você sozinha. Toquei delicadamente o braço de Helena. Está tudo bem. Eu cuido disso. Ela lançou a Christopher um olhar tão fulminante que poderia ter descascado a tinta, depois recuou um passo, mas não muito. Christopher me conduziu até a área do guarda-volumes, um pouco afastada da multidão. Raquel vinha atrás de nós, parecendo cada vez mais angustiada. Aquele discurso foi um golpe baixo, disse Christopher, com a voz tensa de raiva mal contida. Você me humilhou de propósito na frente de todos. De novo. Olhei para ele com uma calma que conquistei através de meses de terapia e dolorosa autorreflexão. Eu não mencionei seu nome, Christopher. Se você se sentiu humilhado, é a sua consciência reconhecendo a verdade. Você deixou isso bem claro. Eu contei a minha história. Se isso te incomoda, talvez seja algo que você deva analisar. Ele se aproximou e vi algo perigoso brilhar em seus olhos. Você vem tentando destruir minha reputação desde o divórcio. De repente, James Whitmore apareceu, posicionando-se discretamente entre nós. Há algum problema aqui? O rosto de Christopher empalideceu. Sua raiva murchou como um balão furado ao perceber quem o interrompera. Sem problema, disse Christopher, com rigidez, dando um passo para trás. Eu estava apenas parabenizando minha ex-esposa pelo prêmio dela. Jamie sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Natalie mereceu cada reconhecimento que recebeu. Seu talento fala por si só. Sempre falou. Ele se virou para mim. Rebecca Hartford está procurando por você. Ela quer conversar sobre aquele projeto teatral. Foi uma dispensa clara.
Assenti com gratidão e comecei a me afastar. Nathalie, começou Christopher, mas Raquel se pronunciou de repente, sua voz rompendo a tensão. Preciso usar o banheiro. Com licença. Ela se afastou rapidamente, dirigindo-se para o corredor onde ficavam os banheiros. Um instante depois, eu a segui, querendo evitar o confronto, e me vi na tranquilidade do banheiro feminino, lavando as mãos, quando Raquel saiu de uma das cabines. Nossos olhares se cruzaram no espelho. Ela parecia abalada, quase em lágrimas. Posso falar com você um minuto? Sequei minhas mãos lentamente. Certo. Preciso te contar uma coisa. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. O Christopher está me usando. Não percebi no começo, mas hoje à noite ficou óbvio. Raquel, você não precisa. Sim, eu quero, porque você merece saber. Ela se encostou no balcão. Ele me chamou para sair logo depois que seu divórcio foi oficializado. Disse que queria continuar ligado à comunidade arquitetônica, que sempre teve interesse em preservação, mas nunca teve tempo de se aprofundar no assunto durante o casamento. Pareceu-me um gesto doce e genuíno. Esperei, sem dizer nada. Mas ele anda me perguntando sobre os projetos da sua empresa, tentando obter informações sobre os clientes com quem vocês trabalham, licitações futuras, reuniões de estratégia. Achei que ele estivesse apenas curioso, tentando entender melhor a área. Mas hoje à noite, depois do seu discurso, ela engoliu em seco. Ele disse que você sempre foi uma pessoa manipuladora que teve sorte, que você humilhou deliberadamente para progredir na sua carreira, que ele ia garantir que você pagasse pelo que fez à reputação dele. As palavras pairaram no ar entre nós. Achei que você deveria saber como ele é de verdade, continuou Raquel. Cansei de participar desse joguinho que ele está jogando. Me desculpe por não ter percebido antes. Olhei para aquela jovem que havia sido apanhada no fogo cruzado do meu casamento fracassado e senti genuína compaixão por ela. Obrigada por me contar, eu disse baixinho. E sinto muito que você tenha se envolvido nisso. Eu deveria ter imaginado. Ela esboçou um sorriso fraco. Acho que aprendi a lição. Ela saiu do banheiro e eu fiquei ali parado por um momento, processando o que acabará de ouvir. Então peguei meu celular e mandei uma mensagem para meu advogado. Preciso conversar amanhã de manhã. Tenho novas informações sobre o comportamento de Christopher. Raquel Morrison está disposta a prestar depoimento. A resposta veio em segundos. Perfeito. Isso pode ser exatamente o que precisamos para acabar com esse absurdo jurídico. Voltei para o salão de baile, encontrei Helena e contei-lhe em voz baixa o que havia acontecido. Então Raquel finalmente percebeu que está sendo usada, disse Helena. Que bom para ela. Antes tarde do que nunca. A declaração dela pode pôr fim à reivindicação de Christopher sobre a minha empresa. Então amanhã será um dia muito bom. Olhei para o outro lado do salão de baile uma última vez e vi Christopher parado sozinho perto da saída. Raquel não estava em lugar nenhum. Ele parecia menor, diminuído. Ou talvez eu simplesmente tenha parado de vê-lo como maior do que realmente era. Na manhã seguinte à cerimônia de premiação, encontrei-me com meu advogado munido da disposição de Raquel em prestar depoimento. Estávamos sentadas em seu escritório, com café e blocos de anotações, e eu relatei tudo o que Raquel havia me contado, o cronograma da busca de Christopher, suas perguntas sobre meus projetos e clientes, os comentários que ele fez após meu discurso de aceitação. É exatamente disso que precisávamos, disse meu advogado, fazendo anotações. Isso estabelece um padrão claro de manipulação estratégica. Ele não era um cônjuge que apoiava e contribuía para o seu sucesso. Ele desconsiderava ativamente o seu trabalho até que viu uma oportunidade de explorá-lo em benefício próprio. Raquel compareceu no final daquela tarde e prestou seu depoimento. Ela estava nervosa, mas determinada, detalhando cada conversa em que Christopher havia direcionado o assunto para minha empresa, cada pergunta sobre clientes e contratos, cada tentativa de se posicionar como alguém conectado ao meu mundo profissional. Sinto-me estúpida por não ter percebido antes, disse ela ao assinar a declaração juramentada. Mas quero corrigir isso. Você está fazendo a coisa certa agora, assegurou-lhe meu advogado. É isso que importa. 2 semanas depois, apresentamos tudo ao juiz responsável pelo nosso caso de divórcio.
A declaração juramentada de Raquel, a documentação da minha assistente sobre as ligações de Christopher para o escritório, o padrão de suas aparições em lugares que eu frequentava, seu envolvimento repentino em eventos da indústria de preservação aos quais ele nunca havia comparecido durante nosso casamento. Meu advogado explicou tudo metodicamente. O Sr. Bennett alega que apoiou a carreira da Sra. Harper e merece uma compensação por esse apoio. As evidências mostram o contrário. Ele desdenhou do trabalho dela, não demonstrou interesse em seus projetos e desencorajou ativamente seu desenvolvimento profissional. Suas ações atuais demonstram que sua ação não se trata de uma divisão justa de bens. É uma retaliação por ter sido exposto publicamente como alguém que subestimou sua esposa. A juíza analisou os documentos, fez algumas perguntas para esclarecimento e, em seguida, proferiu sua decisão. A moção de Christopher foi indeferida com prejuízo, o que significa que ele não poderia reapresentá-la. Seu advogado foi avisado de que continuar com essa linha de argumentação seria considerado assédio e poderia resultar em sanções. O divórcio prosseguirá conforme proposto inicialmente. Divisão dos bens adquiridos durante o casamento, mas sem direito à minha empresa ou ao seu crescimento. O advogado de Christopher o aconselhou a aceitar o acordo. Ele assinou os documentos sem contestar. 6 meses depois de eu ter saído de casa com apenas uma mala, o divórcio foi finalizado. Nunca mais falei com Christopher. O fim do meu casamento abriu espaço para que minha carreira se expandisse de maneiras que eu não havia me permitido esperar. Os 4 projetos com os quais me conectei naquele jantar avançaram. A conversão da fábrica têxtil tornou-se um dos projetos mais desafiadores e gratificantes da minha empresa. Transformar um espaço industrial em lofts residenciais, preservando a estrutura original de tijolo e madeira. A restauração do teatro nos rendeu mais um prêmio e resultou em mais 2 projetos semelhantes. A renovação do hotel histórico nos trouxe reconhecimento regional. O empreendimento de uso misto no bairro histórico nos consolidou como a empresa de referência para trabalhos complexos de preservação. Contratei 3 novos arquitetos em um período de 8 meses. Todos eles eram talentosos, apaixonados pela preservação e trouxeram perspectivas que fortaleceram nosso trabalho. Promovi a Brin a gerente sênior de projetos, e ela se destacou na função. Mudamo-nos para um escritório maior no edifício restaurado da década de 1920 no centro da cidade. A ironia de abrigar uma empresa de preservação em um prédio histórico não me passou despercebida. Nosso ambiente de trabalho tornou-se um reflexo daquilo que valorizamos. Pisos de madeira originais, tijolos aparentes, detalhes de época preservados em conjunto com a funcionalidade moderna. Naquele ano, ganhei mais 2 prêmios. Fui destaque em uma revista nacional de arquitetura, em um artigo sobre mulheres que lideram o movimento de preservação. Fui convidado para proferir um discurso de abertura em uma conferência regional, onde falei sobre a interseção entre integridade histórica e sustentabilidade moderna. E pela primeira vez em anos, talvez na vida, desfrutei do meu sucesso sem filtrá-lo pela insegurança de outra pessoa, sem me perguntar se estava sendo orgulhoso demais, visível demais ou exagerado. Eu era suficiente, exatamente como eu era. 6 meses após a finalização do divórcio, James Whitmore me convidou para outro jantar em sua propriedade. Esta foi menor, mais intimista, apenas com um pequeno grupo de conservacionistas, arquitetos e incorporadores discutindo um projeto colaborativo de revitalização da orla. A cidade queria transformar um corredor industrial deteriorado em um distrito de uso misto, mantendo o caráter histórico da área. Era o tipo de projeto complexo e multifásico que exigia coordenação entre várias empresas e especialidades. Foi lá que conheci Daniel. Ele era um engenheiro estrutural especializado em edifícios históricos, contratado para prestar consultoria sobre a adaptação sísmica dos armazéns mais antigos ao longo da orla marítima. Acabamos sentados um ao lado do outro no jantar e, em 5 minutos, estávamos imersos em uma conversa sobre um prédio da era vitoriana que precisava de reforço estrutural contra terremotos sem destruir suas características arquitetônicas. O desafio é integrar estruturas de suporte modernas em edifícios que não foram projetados para isso, disse ele, gesticulando com sua taça de vinho. Não dá para simplesmente parafusar estruturas de aço em paredes de tijolo e achar que está tudo resolvido. É preciso entender como a estrutura original funciona. O que está suportando a carga e onde é possível intervir sem comprometer a integridade. Exatamente, eu disse, sentindo aquela faísca de conexão que surge ao conversar com alguém que realmente entende.
É o mesmo com a restauração. Você não está apenas consertando o que está quebrado. Você está compreendendo a intenção original e orando-a, ao mesmo tempo que torna o edifício funcional para o uso contemporâneo. Quando alguém mencionou que eu havia feito a restauração da propriedade Whitmore, o rosto de Daniel se iluminou com genuíno interesse. Aquele trabalho no teto do salão de baile foi incrível, disse ele. Como você conseguiu combinar a composição do gesso com a original e fazer as modificações estruturais necessárias para suportar o lustre sem danificar a estrutura do teto? Tenho recomendado que as pessoas estudem esse projeto. Não se trata de nossa, você fez isso ou estou impressionado, mas sim de curiosidade técnica específica sobre o trabalho em si. Passamos a maior parte do jantar conversando sobre projetos em que havíamos trabalhado, desafios que havíamos superado e a satisfação de preservar algo belo, tornando-o ao mesmo tempo seguro e funcional. Sobre a frustração com os códigos de construção que não levavam em conta as estruturas históricas e a criatividade necessária para encontrar soluções que satisfizessem tanto os padrões de preservação quanto os requisitos de segurança modernos. 3 semanas depois, nos encontramos para um café que se transformou em jantar, seguido de uma caminhada de fim de semana onde passamos 4 horas conversando sobre tudo e nada. Daniel apareceu nos meus locais de trabalho sem que eu pedisse, genuinamente interessado em ver o trabalho em andamento. Ele compareceu a uma cerimônia de premiação onde recebi reconhecimento pelo projeto da fábrica têxtil e, posteriormente, fez perguntas detalhadas sobre os desafios estruturais que havíamos enfrentado. Quando eu falava sobre projetos, ele ouvia, não com atenção educada, mas com verdadeiro interesse. Ele me tratou como uma parceira, não como um acessório. Após 4 meses de namoro, eu sabia que tinha encontrado algo diferente, algo real. Estávamos jantando na casa dele quando ele perguntou: "Você já pensou no que quer a longo prazo em um relacionamento?" Refleti sobre a questão com sinceridade. Quero alguém que me veja, que valorize o que eu faço, não porque seja impressionante, mas porque entenda por que isso importa. Alguém que não precise que eu seja menor, mais quieta ou diferente do que sou. Parece um ponto de partida bastante razoável, disse Daniel. Não é algo que você precise pedir. Você pensa assim, mas meu casamento me ensinou que nem todo mundo vê as coisas dessa maneira. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Seu ex-marido era um idiota. Eu ri. Isso está ficando cada vez mais claro. Estou falando sério. Você é brilhante no que faz. Apaixonada por isso. Bem-sucedida de maneiras que a maioria das pessoas só sonha. E ele fez você se sentir como se isso fosse algo pelo qual você devesse se desculpar? Daniel balançou a cabeça. Uma perda total para ele. Era a afirmação mais simples, mas penetrou em mim como uma verdade absoluta. Eu estava esperando ouvir de alguém que realmente acreditasse nisso. 1 ano depois daquele jantar que mudou tudo, encontrei Christopher pela última vez. Eu estava tomando um café antes de uma reunião com um cliente quando o vi em uma mesa de canto, sozinho, com aparência cansada, vestindo um terno que parecia um pouco grande demais, como se ele tivesse emagrecido e ainda não tivesse ajustado seu guarda-roupa. Nossos olhares se encontraram. Seu rosto passou por uma série de emoções que reconheci de nossas últimas conversas: surpresa, desconforto, uma raiva residual, algo que talvez fosse arrependimento. Nathalie, disse ele, parando sem jeito. Como você está? Bem, eu disse, e era verdade. Muito bem. E você, como está? Tudo bem, estou ocupado. Na verdade, agora estou em outra empresa. Na divisão de reestruturação corporativa. O foco é diferente de antes. Que bom. Espero que esteja dando certo. É quase tudo. Pausa constrangedora. Ouvi dizer que você ganhou outro prêmio por aquele projeto da fábrica. Parabéns. Obrigado. Ficamos ali parados em um silêncio constrangedor. 2 pessoas que já haviam sido casadas, agora com dificuldade para manter uma conversa trivial. Você está saindo com alguém? Ele perguntou. Sou eu. O nome dele é Daniel. Ele é engenheiro civil. Christopher assentiu com a cabeça, processando a informação. Que bom. Fico feliz que você esteja feliz. Você está saindo com alguém? Não agora. O trabalho tem sido exigente. Não tenho tido muito tempo para namorar.
Fiquei pensando se isso era verdade ou se Raquel tinha sido sua última tentativa de usar relacionamentos estrategicamente e que o tiro saiu pela culatra de forma tão desastrosa que o deixou cauteloso. Bem, eu disse. Preciso ir. Tenho reunião com um cliente. Certo. Claro. Ele hesitou, depois disse baixinho: Nathalie, me desculpe por tudo. Pelo jeito que te tratei durante o nosso casamento, pelas questões legais depois, por tudo. Você merecia coisa melhor. Olhei para ele e percebi que não sentia mais raiva. Apenas uma tristeza distante pelos anos que ambos desperdiçamos tentando fazer algo dar certo, algo que nunca daria. Agradeço por dizer isso, respondi. Espero que você encontre o que procura, Christopher. De verdade. E eu falava sério porque a melhor vingança não era o fracasso dele nem o meu sucesso. Não foram os prêmios, o reconhecimento ou mesmo aquele momento no primeiro jantar em que tudo o que ele havia presumido sobre mim desmoronou. A melhor vingança foi construir uma vida onde eu não precisasse de vingança alguma. Onde eu pudesse aparecer exatamente como eu era, com botas de trabalho, um coque desarrumado e experiência conquistada com muito esforço, e saber que isso era mais do que suficiente. Onde eu tinha um trabalho do qual me orgulhava, um parceiro que me enxergava com clareza e a certeza tranquila e inabalável de que meu valor nunca dependeu do reconhecimento de outra pessoa. Saí daquela cafeteria sob o sol brilhante da tarde, entrei no meu prático Honda CR-V com as plantas no porta-malas e dirigi até a reunião com o cliente me sentindo mais leve do que em anos. Meu celular vibrou com uma mensagem do Daniel: jantar hoje à noite. Quero saber como foi a reunião. Eu sorri e respondi por mensagem: com certeza. E pela primeira vez em muito tempo, senti que meu futuro era algo que eu estava construindo para mim mesma, e não algo em que eu estava me encaixando. Isso valia mais do que qualquer vingança jamais poderia valer. Se essa história de sucesso oculto e vindicação pública te empolgou, clique no botão curtir agora mesmo. A minha parte favorita foi quando James passou direto pelo Christopher para cumprimentar a Nathalie naquele jantar. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.